Fala pessoal do Celular, tudo bom? Aqui é o André Fogaço, estou com mais um comparativo. O comparativo de hoje é entre grandes concorrentes. Galaxy S7 Edge contra iPhone 6s Plus. Os dois maiores smartphones concorrentes do mundo. E você tem aqui o melhor da Apple contra o melhor que a Samsung pode oferecer para todos os consumidores que querem. Enfim, dinheiro não é problema e que é o melhor possível do Android ou do iOS. Primeiro, em construção, você tem grandes semelhanças por aqui, porque os dois têm cantos arredondados com um visual bastante imponente, mas o aparelho da Samsung é o que tem a melhor aproveitamento de tela. Você tem aproximadamente 76% da frente ocupada pela tela contra 67%. Do lado da Apple, que é muito bem visível, as bordas são muito maiores. Os dois trabalham com leitor de impressões digitais aqui na parte da frente e os dois são muito velozes nisso. Então, se eu colocar o dedo aqui, os dois já liberam o aparelho para uso de forma instantânea. Na parte da frente a gente tem uma câmera frontal, os dois com 5 megapixels, só que a abertura da câmera frontal do iPhone é de f2.2 contra 1.7 no aparelho da Samsung, que também tem um pequeno LED para notificações que fica piscando aqui no lado de cima. Os dois aparelhos são feitos em metal nas bordas, então você tem aqui o metal alumínio nas bordas, você tem aqui a entrada para chip da operadora, microfone secundário, do lado de cá controle de volume dos dois lados, alavanca para ligar o modo mudo, na parte de baixo cabo Lightning e cabo micro USB, os dois com alto-falante aqui, entrada para fone de ouvido e também o microfone na parte frontal, ao que existe aqui no lado da Apple. No lado de cá você tem a entrada para chip da operadora, sem suporte a micro SD e botão liga-desliga nos dois aparelhos. Na parte traseira, enquanto a Apple trabalha com alumínio, você tem um vidro bastante opaco no lado da Samsung, leitor de batimentos cardíacos, um flash LED, dois flash LEDs, aqui o microfone secundário. A câmera do iPhone ela é bem mais saltada do que você encontra da Samsung, mas ainda é saltada, enfim, que é algo horrível para design e até para utilidade, porque dá a sensação de que vai arranhar a lente quando você deixa no aparelho. Aqui no fundo, e a bateria fica logo aqui embaixo, sendo que dos dois tem uma bateria bastante considerável, são 3.600 mAh do lado do Galaxy S7 Edge, contra uma bateria de 2.750 mAh do lado do iPhone. Pode parecer que não, mas a autonomia dos dois é muito semelhante, dá para finalizar um dia e com um pouquinho de energia para dormir e acordar no dia seguinte com 5% ainda restante gritando por um carregador. Se você quer saber mais detalhes sobre a autonomia dos dois smartphones, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo e acompanhar o review de cada um deles, que há detalhes muito pequenininhos, minuciosos, sobre como que acontece o consumo dos dois aparelhos. Lembrando que os dois têm uma autonomia muito parecida, por mais que exista uma diferença muito grande, quase 1.000 mAh a mais do lado da Samsung do que do lado da Apple. No lado de tela você tem os dois displays com 5.5 polegadas, por mais que o aparelho da Samsung seja menor, você pode ver que fica bem claro. O aproveitamento de tela da Samsung é muito melhor, os dois com resolução alta, mas o Galaxy S7 Edge é o único com 2560 por 1440 pixels, ou seja, uma tela 2K contra uma tela Full HD de 1920 por 1080 pixels do lado da Apple. Isso acaba entregando mais pixels por polegada no lado do S7 Edge, que soma a mais ou menos 534 pontos por polegada contra 401 pontos por polegada no iPhone 6s Plus. Os dois têm uma ótima reprodução de cores com altíssima qualidade em detalhes e praia. Mostrando as imagens que tem aqui solicitação. Então, tem aqui exatamente a mesma figura sendo exibida nos dois dispositivos. E lembrando que você tem o Super AMOLED contra o IPS e que o Super AMOLED tradicionalmente é um display que gosta de saturação maior. Você pode ver aqui o ângulo de visão do Galaxy S7 Edge é muito bom. Se o foco virar ajuda bastante. Aí tem um ângulo bem grande de visão, isso acontece por conta da tela curvada. E você tem aqui no iPhone também um ângulo de visão muito grande, um pouquinho menor, mas é muito próximo do que a Samsung consegue. E em outras imagens você pode ver que a reprodução de cores é muito bacana. O iPhone é um pouquinho mais claro, ele tem um branco um pouco mais branco do que acontece no Galaxy S7 Edge.
E apenas lembrando que os dois aparelhos estão com brilho no automático, nenhum deles está com brilho de forma mais fraca um do outro. No lado de hardware, os dois dispositivos têm um chipset diferente na interface. Você tem aqui um Exynos Octa 8890 no aparelho da Samsung, sendo 4 núcleos rodando a 2.6 GHz, dos 4 núcleos a 1.6 GHz, uma GPU Mali T880 e 4 GB de memória RAM com 32 GB de memória interna. Já o aparelho da Apple, não tem CPU para iPhone, enfim, o aparelho da Apple trabalha com o chip A9, que é um chip próprio da Apple, feito pela Samsung, que tem um processador dual-core de 1.84 GHz, com uma GPU PowerVR GT 7600, com 6 núcleos apenas para a placa gráfica, e tem 2 GB de memória RAM, com opções entre 16, 64 e 128 GB de memória interna, sem a possibilidade de expansão, algo que é possível com o aparelho da Samsung. Fechar todos os aplicativos, garantir que não tem nada aberto no fundo, para mostrar se realmente essa diferença cavalar aí de núcleos e de memória RAM e de GPU faz diferença no cotidiano. Vou abrir exatamente os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas em ambas as plataformas, atualizados nas versões mais recentes. Começando pelo Facebook, em 3, 2, 1. Basicamente ao mesmo tempo, o iPhone foi um pouquinho... levou meio segundos, um pouco mais. Twitter, em 3, 2, 1. O iPhone agora foi realmente mais lento. Instagram, em 3, 2, 1. E novamente o iPhone bem depois do que conseguiu o Galaxy S7 Edge. Então o Galaxy S7 Edge mostrou que realmente é mais veloz do que o aparelho da Apple. Fechando todos os aplicativos e abri o AnTuTu, que é uma forma extremamente crua de mostrar a diferença de desempenho entre os dois dispositivos. Tirar som. Ok. Eu tenho aqui os dois com Wi-Fi 802.11 nos padrões A, B, G, N e AC dos dois lados. Os dois com Dual Band. Os dois com hotspot, só que apenas o aparelho da Samsung tem Wi-Fi Direct. Os dois com Bluetooth 4.2, com DSP LE, só que apenas o aparelho da Samsung que trabalha com aptX. Você tem os dois com GPS, GPS e GLONASS, só que apenas os Samsung Galaxy S7 tem suporte a Beidou. Os dois têm NFC, só que do lado da Apple o NFC é exclusivo para pagamento da Apple Pay. Não há suporte nenhum a outra coisa que não seja isso. Nenhum dos dois tem porta infravermelho, muito menos rádio FM. Os dois trabalham com USB 2.0, sendo que do lado da Samsung você tem micro USB, do lado da Apple o cabo Lightning, que cada um com sua própria ponta, e a vantagem do cabo Lightning é que ele é reversível, não importa como você coloca, ele vai plugar, que é a mesma ideia do USB Type-C, que não está disponível em nenhum dos dois aparelhos por aqui. Os dois trabalham com leitor de impressões digitais, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital, barômetro, só que apenas o aparelho da Samsung vem com um leitor de batimentos cardíacos e também de oxigenação do sangue direto de fábrica, sem necessidade de nenhum aplicativo extra. Apenas o aparelho da Samsung trabalha com Quick Charge 2.0 ou qualquer forma de carregar um pouco mais rápido a bateria. Isso significa 60% da bateria carregada em 30 minutos e carregamento sem fio. Tudo isso o iPhone não oferece de forma alguma. Você tem 3G quadriband com 4G funcionando em qualquer operadora brasileira, o que permite, e também operador do mundo, e grande parte das operadoras do mundo, que garante que os dois dispositivos podem viajar por aí sem nenhum tipo de problema em cobertura de sinal de operadora. E o iPhone 6S Plus foi o primeiro a terminar, sem ver agora, com 141.660 pontos, o que fica um pouco para trás aqui do Galaxy S7 Edge, que tá um pouquinho escuro aqui, né? Ok, melhorou. Que terminou agora com 131.438 pontos, então você tem 10 mil pontos a menos do lado da Samsung do que foi alcançado do lado da Apple, e isso reflete diretamente na posição que os dois aparelhos ocupam. O iPhone fica lá em cima, abaixo apenas dos iPads Pro, e você tem aqui o aparelho da Samsung, ok, numa posição um pouco abaixo disso, que não quis carregar. Vocês viram agora como que realmente o
o tipo de teste, esse tipo de teste é extremamente cru e com nenhuma forma de realmente avaliar o desempenho do aparelho, porque os aplicativos alguns abriram até primeiro no S7 Edge, por mais que ele tenha conseguido uma pontuação inferior. Agora, testar em games, qual dos dois vai rodar melhor o o Real Racing 3, que é um dos jogos mais pesados disponíveis hoje, tanto para Android como para iPhone. E abriu primeiro no aparelho da Apple, uma diferença visível até no taxa de quadros por segundo aqui do menu. Tentar tocar ao mesmo tempo. Agora. Ok, não foi ao mesmo tempo. Então a ideia agora não é bem ver quem carrega a primeira pista, mas claramente há uma diferença aí de desempenho. E os dois com uma taxa de quadros por segundo muito semelhante, com os mesmos efeitos, os mesmos shaders, tudo igual, lembrando que você tem uma resolução 2 vezes superior no iPhone, no Galaxy S7 Edge do que no iPhone. Ou seja, ambos conseguem um desempenho extremamente semelhante, com basicamente os mesmos resultados em games, o que, mais uma vez, mostra que teste de benchmark não reproduz com precisão o que acontece no cotidiano do dispositivo. No lado de câmera você tem dois aplicativos bastante diferentes dos dois lados. O aplicativo da Apple é um pouco mais simples, ele é um pouco mais minimalista e ele tem um ângulo de visão um pouco menor, como você pode ver, que você vê muito mais aqui nesses 5 megapixels do que nesses 5 megapixels. Se mostra que a lente é de um ângulo maior do lado da Apple, do lado da Samsung do que do lado da Apple. O aplicativo nativo também é bastante diferente, você tem até suporte a controles manuais, aqui de vários recursos, ISO, balanço de branco, foco, nada disso é possível no lado da Apple por nativo. Claro que é possível você pegar um aplicativo extra na App Store e ter exatamente a mesma coisa do que acontece no aparelho da Samsung. As fotos são de 12 megapixels dos dois lados, só que o aparelho da Apple ele tem uma abertura um pouco maior, é f2.2 na traseira contra f1.7 no Galaxy S7 Edge, o que acaba entregando um resultado um pouco melhor em condições não tão favoráveis de luz. Fotos noturnas ficam mais bonitas, mais visíveis no Galaxy S7 Edge do que o que você consegue no aparelho da Apple. Em boas condições de luz, a diferença é muito pequena, praticamente inexistente. Os dois tiram ótimas fotos, só que nos lados mais detalhadinhos o S7 Edge consegue resultados superiores em todas as condições possíveis. No lado de extras, você tem o iPhone com o iOS, você tem uma operação totalmente diferente do que o Android. Ele tem a possibilidade de ser atualizado com uma velocidade muito mais rápida. A partir do momento que a Apple libera uma atualização dentro dos servidores, todos os dispositivos que são compatíveis recebem ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de espera, o que você bem sabe que não acontece, nem mesmo nos aparelhos da linha Nexus, que não se recebem todos ao mesmo tempo. A Samsung é uma das empresas que mais atrasa a atualização para o sistema operacional, mas você já sai de fábrica, pelo menos com esse cara aqui, com Android 6.0.1, que é o Marshmallow mais recente disponível para o público. O Android N ainda está em testes, não está liberado ainda para poder usar, enfim, para os fabricantes liberarem para os seus dispositivos como versão final e estável. O Android aqui tem algumas modificações da TouchWiz, como por exemplo essa tela aqui que tem alguns widgets, atalhos, macros e contatos que você pode colocar por aqui, além de algumas funções extras, como brilhar uma luz quando alguém te liga e tá com a tela virada de cabeça para baixo. Ele tem também a possibilidade de sobreviver até 1 metro de profundidade durante 30 minutos em água doce. Ele é resistente à água, mas dá para dar um mergulhinho se não demorar muito debaixo d'água sem nenhum problema para o Galaxy S7 Edge. Já o iPhone não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Ambos aparelhos são ultra populares, ou seja, os dois têm a mesma quantidade de acessórios disponíveis no mercado, que não te traz nenhum problema com relação a isso. Os dois são aparelhos muito bons e no custo-benefício, por mais que possa parecer que não, tem sim uma diferença bem pequena, que é mais cara, óbvio, para o lado da Apple. O iPhone 6S Plus pode ser encontrado no seu melhor preço por mais ou menos R$ 3.600, que entrega 16 GB de memória interna. Já o Galaxy S7 Edge, no seu valor mais barato,
pode ser encontrado por R$ 3.400, que é R$ 200 mais barato, entregando 2 vezes mais memória interna. São 32 GB nessa opção, contra 16 do iPhone, que não pode ser expandido de forma alguma. Se o custo-benefício está do teu lado, o Galaxy S7 de fato é o campeão por aqui. Não tem muito o que falar, mas como é meio que falar de FIFA e Pro Evolution Soccer, cada um vai ter que escolher o seu favorito, se prefere a Apple ou se prefere o Android, se prefere o iOS ou Android, e aí o seu vencedor depende da sua escolha pessoal. Do nosso lado aqui, o iPhone 6S Plus não ganha por ser mais caro e oferecer menos do que o Galaxy S7 Edge, que é um pouco mais barato, R$ 200 mais barato, e tem mais recursos extras, como até a possibilidade de ser a prova d'água, algo que o aparelho da Apple não é. Para saber mais detalhes sobre esse comparativo e detalhes sobre cada um dos dispositivos, é só clicar nos links que estão na descrição desse vídeo e lá tem um review de cada um deles, junto com uma tabela comparativa completa no comparativo em textos, com mais detalhes do que eu falei aqui. Você encontra todos os detalhes do comparativo inteirinho lá no tudocelular.com e não aqui no YouTube. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, é só clicar nos links que estão na descrição desse vídeo. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, é só clicar no link que acompanha a publicação no Facebook também, que você acessa o comparativo em texto no tudocelular.com. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.